a demolição do Portal de Eldorado no ano de 2014 gerou polêmica no município de Eldorado e por isso decidimos investigar junto aos responsáveis o que de fato ocorreu. Betinho, o portal na entrada da cidade foi construído na sua gestão, uma obra de arte, mas em 2014 foi demolido. O senhor poderia nos falar sobre a construção, se estava tudo regulamentado? Sim, esse portal ele tem uma história até interessante. Primeiro, o portal só existiu lá em 95, quando eu estava na prefeitura e nós conseguimos passar o município para a estância turística. Foi assim um ganho que Eldorado teve muito grande. Naquela época, nós tivemos que fazer uma lei fazendo a extensão da cidade, da zona rural, porque a cidade precisava crescer. E aí nós fizemos um projeto de lei que criou a ampliação do perímetro urbano, porque aqui na entrada da cidade essa rotatória não existia, então surgiu o projeto com o conhecimento do DR e para nós adentrarmos no perímetro do DR, nós tínhamos que ter alguma coisa do município. Aí que nós criamos essa lei, estendendo o perímetro urbano até o trevo de 7 Barras, que depois precisou de ser regulamentado, que foi regulamentado por uma outra lei, que foi em 2008, que já não era eu o prefeito na época, que nós regulamentamos em 96, no último ano do meu mandato, que nós começamos a construir esse polder. Então, nós fizemos, junto com esse projeto do portal, nós fizemos a rotatória da cidade. Foi uma polêmica muito grande. Para o DR mudar o perímetro urbano deles, tem que passar por lei, na Assembleia, é uma complicação muito grande. Então nós trabalhamos com esse projeto de lei do município, que o município tem autonomia, o município precisa crescer, e foi de conhecimento do DR, eles vieram acompanhar, vieram fechar, mas o perímetro continuou sendo, o percurso continuou sendo do DR. E logo em seguida o DR veio com o embargo daquele portal. Aí nós justificamos com o nosso projeto de lei, com a lei, com o recurso que veio da estância turística, que toda as estâncias turísticas, por certo, ela tem que ter o seu portal, identificando o tipo de turismo que você tem. E esse foi o primeiro, para mim chegar no segundo. Depois, nós construímos o portal em 95. Aí na época, o prefeito que entrou era contra o portal. Eu não sei por que carga d'água, não sei se ele conseguiu arrumar um basculante para enroscar no portal, derrubou o portal, ficou só as 2 pilastras lá. Talvez seja de conhecimento de vocês, ficou por muito tempo 2 pilastras. Nós voltamos para a prefeitura, depois de 15 anos, foi em 96, voltamos em 2008, dá mais, né? Aí nós entramos com outro projeto, com a Secretaria de Turismo de novo, para fazer outro portal, mas um portal identificando o que nós temos, que é a caverna, que é o portal das cavernas, a entrada das cavernas. Foi outra briga de novo com o DR, porque o DR acha ser dono desse trecho e esquece da lei municipal que sobrepõe a lei do DR, porque a cidade cresce. Mas aceitaram numa boa, mas só que tem os fiscais, eles vivem fiscalizando. E houve uma pequena rachadura no revestimento, que teve um trabalho muito minucioso naquele portal, e houve uma rachadura no revestimento do portal, não da estrutura. Antes dessa rachadura, o DR veio com uma exigência para que houvesse uma avenida lateral, porque amanhã ou depois pode vir algum caminhão com a carga muito alta, mesmo estando dentro dos padrões do DR, porque o padrão quem deu a altura, nós conseguimos tudo no DR, que o DR que cuida das estradas estaduais, eles pediram para fazer uma rua na lateral. Como o município não tinha recurso, nós justificamos para o DR que nós fizemos o pedido do recurso para o governo federal e que nós estávamos esperando esse recurso, que por sinal foi aprovado. Na entrada da cidade colocaram uma placa ali de revitalização da entrada da cidade, né? E nessa revitalização entrava essa avenida lateral para atender a exigência do DR. Certamente perderam recurso também por falta de conhecimento, de ir atrás, de alimentar o programa, e esse recurso também foi perdido. O DR, por sua vez, ela comunicou ao prefeito que aquilo ali estava precisando de um conserto. Toda empresa, quando ela faz as obras públicas, ela tem uma garantia. Essa no caso de 3 anos. Então dentro de 3 anos essa empresa ela tinha por obrigação, sendo cobrada pela prefeitura, se houve algum dano, a prefeitura faz um comunicado e a empresa dá um prazo para a empresa, justifica para o DR, olha, nós já comunicamos a empresa que está com tal defeito e a empresa é responsável por essa obra. Eu não posso responder para você se essas comunicações foram feitas. O que eu sei de pessoas lá dentro do DR, conversando com eles o porquê, porque eu fui atrás, saber o porquê aconteceu isso.
né? Uma obra, um dinheiro público, uma obra que todo mundo parava ali para tirar foto, os turistas, era a marca da cidade, e de repente o DR vem e pede para derrubar. E a prefeitura, por sua vez, aceita e nem faz nada. Se veio um pedido do DR, se veio uma ordem para fazer tal serviço, dando prazo, o prefeito tem que obedecer. Se ele não conseguiu, deu prazo de 90 dias, de 30 dias que seja, deu prazo de 30 dias, ele não conseguiu 30 dias, entra com um ofício no DR pedindo prorrogação, porque a empresa não pôde atender ainda o pedido deles para vir consertar aquele erro, e vai levando até que seja resolvido, mas não deixar jogar um dinheiro público igual esse foi deixado jogar. Então, no meu entendimento, foi a falta de responsabilidade da administração pública, deixar derrubar um patrimônio público desse aí. A obra estava intacta, você vê no Face por aí, o trabalho que deu para o trator derrubar aquela pilastra. E ele estava justificando que o portal estava caindo, estava correndo risco de prejudicar alguém, de cair em cima de alguém. Isso não existia. Ali era só uma estrutura que rachou. Você faz um azulejo na casa, racha o azulejo, você vai e troca. Pronto, consertou. É um revestimento. Então, eu atribuo isso aí como irresponsabilidade da administração pública, porque os órgãos competentes foram comunicados, foi autorizado, o próprio DR veio aí por 2 ou 3 dias para fechar a pista, para colocar o portal, para dar segurança para quem passava ali. Então, quer dizer, o DR tinha conhecimento, mas houve uma desobediência por parte da administração, é o que eu entendo. Então, eu atribuo isso aí à falta de responsabilidade. O recurso da revitalização veio em que ano? Eu acho que foi em 2011 que nós fizemos aquele portal, que veio o recurso. 2011 que foi concluído o portal. Veio da Secretaria de Turismo, com recurso do DAD. E quem justificava que havia rachadura no portal? O próprio DR, que tem um fiscal que vive rodando por aí, certamente o fiscal foi lá e avisou o engenheiro: olha, eu vi uma rachadura lá no portal e precisa ser consertado. Daí o engenheiro do DR comunica à prefeitura para tomar as providências, dá um prazo para a prefeitura cuidar. Se a prefeitura não fez, entrou em desobediência. Aí você recebeu uma ação jurídica e você tem o prazo para fazer sua defesa, você não faz. Você entra e fica como desobediente. Os alunos do terceiro colegial C agradecem a atenção cedida ao nosso trabalho. Eu que agradeço a presença de vocês aí. Os alunos da terceira série C do ensino médio da Escola Estadual Dr. Jaime Almeida Paiva está produzindo um filme que é um documentário que trata sobre a construção e a demolição do portal que existia na entrada da cidade. Senhor prefeito, o senhor autoriza o uso de imagem e áudio neste documentário? Autorizo. Carlos, você autoriza? Sim, autorizo. Anderson, você autoriza? Sim, eu autorizo. Ciente que este filme faz parte de um trabalho escolar, o qual está incluído no projeto O Cinema Vai à Escola. Senhor prefeito, o nosso objetivo desse documentário é falar sobre a construção e a demolição do portal que havia na entrada da cidade, que gerou polêmica no ano de 2014 e ouvimos várias histórias contadas. Queremos saber de fato real e verdadeiro mais sobre o assunto. O senhor, como gestor atual no município, carrega alguma culpa sobre a demolição do portal? Nessa questão do portal, nós como prefeitura não fomos favoráveis a tirar o portal ali. A gente sempre relutou para que continuasse o portal. Mas por detrás disso existe uma questão técnica, uma questão legal, né, que já vinha na justiça rolando por vários anos, vamos dizer assim, pelo local que estava o portal. Então a questão não foi contra o portal, é o local que é colocado como pertencente ao Estado, né, não ao município, e virou uma briga na justiça. Essa parte técnica eu vou passar para o arquiteto Anderson, que acompanhou essa questão toda do planejamento de todas essas obras, principalmente essa aí. Então, para responder toda essa parte de dizer da culpa da gente do município de não fazer alguma coisa para esbarrar essa questão de derrubar. Uma que não partiu da prefeitura, não foi a prefeitura que pediu, não foi a prefeitura que derrubou, mas foi o Estado, através do DR. Ok, bom, com relação ao portal, vamos fazer o seguinte. Primeiro, vamos explicar o histórico, um breve histórico do portal. O portal ele foi um projeto elaborado e formalizado pela prefeitura junto à Secretaria Estadual de Turismo, ao DAD, em que foi aprovado o recurso para a construção do portal. Primeiro problema,
Na época, a prefeitura iniciou as obras, apesar do projeto ter sido aprovado, não se houve as devidas autorizações do projeto junto ao DR, que é o Departamento Estadual de Estradas e Rodagens. Conclusão, a prefeitura iniciou as obras do portal à revelia de todas essas autorizações. O portal foi construído sem as devidas autorizações. O que aconteceu? Moveu-se um processo da Promotoria Pública contra o DR, e o DR acionando a prefeitura, né? De lá para cá, se instaurou-se esse impasse, né? A prefeitura construiu sem autorização, sendo que o portal em si não era o problema. O problema é que o projeto não contemplou as obras que seguissem, né, a regulamentação de segurança viária. Então, o portal ele estava fora de norma. É por isso que o Estado passou a exigir da prefeitura uma solução, né? Isso iniciou-se na gestão passada, não foi tomada nenhuma providência, né? Nesse meio tempo, somou-se mais um segundo problema. Houve uma grande enchente, né? Em que acabou se abalando um pouco a estrutura do solo abaixo de um dos pilares do portal, né? Que começou a ocasionar alguns problemas estruturais no portal, né? Então, acho que muitas pessoas podiam passar pelo portal e verificar que havia várias rachaduras. Somando esses dois problemas, o que aconteceu? Houve, então, uma pressão maior por parte do Estado, logicamente, com todos os argumentos contra a administração municipal, para que fosse demolido, né? Porque ele já era ilegal e já estava oferecendo um risco à população. Então, essa foi a pressão do Estado sobre a administração municipal. A conclusão, então é por isso que o prefeito bem colocou, temos culpa porque não tivemos a agilidade de regularizar essa situação que começou errada. E reforçando ainda, nós nunca fomos favoráveis à demolição do portal. Por quê? Puxa vida, esse portal de Eldorado, ele era o único no país. Era só Eldorado que possuía esse portal, que é o principal elemento que dava uma identidade, né, para a cidade de Eldorado. Então realmente foi uma grande perda, mas é uma consequência é mais um exemplo de que se a gente começa um projeto ou uma obra da maneira errada, vai dar errado e vai acarretar prejuízos, né? Agora, só para enfatizar, no momento nós estamos sim em estudos para a elaboração do projeto do novo portal. Esse projeto ele está no início, está sendo elaborado porque nós não queremos incorrer no mesmo erro da gestão passada. Então, nós estamos fazendo as devidas consultas junto ao DR com relação ao tipo de autorização. Estamos capacitando a nossa equipe técnica com relação à normativa e à regulamentação a respeito de segurança viária que não foram atendidas no projeto original do portal. Então, todos esses detalhes precisam ser vistos com atenção, com carinho e com a devida competência técnica. Senão nós vamos incorrer no mesmo erro. Um parêntese. Existe uma certa diferença entre culpa e responsabilidade. Estou levantando essa questão em função da pergunta que foi elaborada. Se nós atualmente tivemos culpa com relação à demolição do portal, sim, tivemos culpa, né? Porque culpa é uma coisa, responsabilidade é diferente, mas nós não fomos responsáveis pela demolição do portal. Os responsáveis são aqueles que elaboraram um projeto sem a devida atenção, né? Os responsáveis, na verdade, são os que iniciaram uma obra à revelia das devidas autorizações, né? Então, a responsabilidade essa responsabilidade é no início do processo. O que houve agora foi uma consequência de uma sucessão de erros. E, infelizmente, nós não pudemos evitar essas consequências, né? Então, nós assumimos realmente a culpa, né? Porque o prefeito Eduardo assumiu essa gestão e ele não está se eximindo da responsabilidade da boa governança, né? E o que nós estamos tentando colocar agora, né, é uma administração calcada mais no sentido técnico dos projetos e das obras civis, né? Eu acho que só assim, né, prefeito, a gente vai conseguir preservar da melhor forma possível o bom uso do dinheiro público, porque com essa demolição, o Eldorado perdeu muito. Então, nós perdemos todo o dinheiro investido nessa construção, né,
para que agora vamos ter que fazer o seguinte, vamos ter que conseguir todo esse dinheiro de novo para construir a mesma coisa, só que agora da maneira correta. Só lembrando que ali pertence ao município, só que é uma rodovia estadual, SP-193, é de domínio do Estado. Então a obra estava construída dentro de uma área do domínio do DR. Inclusive a rotatória é do Estado. Então só para vocês terem uma noção, ali fica em torno do quilômetro 1. Até o quilômetro 0 é domínio do DR. Tudo que for fazer tem que pegar autorização do DR. Se não tiver autorização do DR dentro das normas do DR, como um portal que tinha travessia de veículos por dentro dele, então tem que ter altura, teria que também construir a parte de acesso lateral, né, Anderson? Sim, são todas as normas de segurança viária que não foram atendidas, né? Então, se não foram atendidas, então aquela obra ela oferece risco à população. Né? É simples assim. Né? O que agravou o fato que culminou com a demolição do portal foi justamente nesse meio tempo houve essa enchente que acabou abalando a estrutura do portal. Foi até questionado em passar por um município, uma lei municipal autorizando meio quilômetro. Aí, por ser do Estado, tem que ter a autorização do Estado, tem que ir para a Assembleia, tem que ter Casa Civil para ser votado pelos deputados para passar para o município. Então hoje não existe e leva tempo em cima disso aí. Então, como a ponte a gente já pode fazer manutenção. A outra estrada da caverna também é do Estado, as 3 estradas são do Estado. Aquela outra que vai para Sete Barra é o município. Aí o município tem que consertar, tem que tampar os buracos, aí a gente responde para aquilo. Então essa situação de construir em local que não é da prefeitura, traz esses problemas jurídicos para a gente. Acabou ocasionando embargo da obra junto ao Tribunal de Justiça, então a prefeitura não pode encostar na obra enquanto não se houver toda a regularização da situação primeiro. Né? Então, até pedimos desculpas à população, né? Porque se passa o tempo, as obras estão aí paralisadas pela metade, início, inacabadas, né? Então isso gera um desconforto, gera uma ansiedade junto à população, mas o esclarecimento é em função disso daí mesmo. São processos de regularização de situações falhas que toma tempo. Então, começou errado, a gente gasta muito tempo e recurso para consertar os erros, para depois poder continuar ou consertar ou então demolir e refazer da maneira correta. Então, esse processo de regularização das falhas que é muito demorado. Então é por conta disso que está se tomando muito tempo, né? Mas pelo menos queremos fazer agora da maneira correta. A prefeitura seria diretamente culpada se partisse a prefeitura, vamos derrubar uma coisa que fosse nossa área, vamos derrubar. Aí sim, uma questão que a gente não tem domínio, né? Não partiu da gente, a gente viu quando quebraram, né? A gente teve que acionar uma verba que veio para cá, foi gasto, né, do turismo, mas a gente fica impedido por essas situações, como outras obras também. Cada um tem uma parte irregular que dificulta a gente nessa situação aí. Há algum outro projeto de construção na entrada da cidade ou um outro portal ainda na sua gestão? Nós estamos fazendo um estudo aonde podemos fazer. Hoje o DR falou que até a rotatória deles, né? E em cima disso aí, se a gente pode conquistar esse espaço aí ou não legalmente junto com o Estado. E esse projeto, assim, existe um antes, eu posso até explicar melhor, não é uma prioridade número 1, mas o projeto pelo menos, uma das coisas que vai facilitar ali, tem rotatória que tem uma saída antes, porque uma das falhas lá em cima, que teria que ter lateralmente para os carros, veículos maiores passar por fora, qualquer... É uma cobrança que tem em outros locais aí. Nesse projeto tinha essa cobrança, né? O DR cobrava, faltou que tinha que ter uma para cá, outro lado é complicado porque tem que fazer aterro, né? Essa questão. Se você vai fazer aterro, você vai mexer com o brejo, mexe com o meio ambiente, tudo tem uma parte legal a ser tratada de prazo. Então, e além dessa questão que ele colocou aí, possível risco, né, que poderia acontecer, e o município ser ocupado também nessa parte aí. E a gente não tinha verba para recuperar, para fazer essa lateral toda, né, uma obra concluída lá atrás. Eu queria só reforçar que com relação ao DAD, então o que acontece? Já existe licitado, o senhor Dário sabe disso, você perguntou sobre os projetos da entrada da cidade. Hoje já existem 2 projetos licitados que a empresa já está executando. Um para fazer a melhoria na infraestrutura de acesso à entrada da cidade e uma de melhoria na iluminação no canteiro central. Hoje ela é feita nas laterais e as copas das árvores atrapalham a iluminação, a gente perde a iluminação.
né? Então nós vamos trocar para iluminação no canteiro central, melhorando assim até a mesma segurança das pessoas que passam por ali. E mesmo assim, para iluminação, limpeza e pintura, a gente pede permissão para o Estado. Então, mais alguma pergunta para concluir aqui? O que é a segunda pergunta? Se quer concluir? Fechou? Não, a última pergunta dela. Poderia repetir a pergunta, por favor? Se há algum projeto de alguma obra na entrada da cidade ou então outro portal ainda na gestão. Sim, vamos por partes. Projeto, sim, temos projetos em andamento. Com relação ao projeto de um novo portal, também está sendo elaborado o projeto do novo portal, só que a elaboração do projeto é uma coisa. A segunda coisa que está tomando, que vai dar um pouco mais de trabalho, é regularizar essa situação junto ao DR, para que a gente possa realmente fazer com as devidas autorizações, da maneira correta. Com relação a isso, nós estamos tendo muito apoio do próprio DR, onde eles já, em algumas reuniões, eles mostraram qual é o procedimento correto de se fazer a implantação de um novo portal. Então, nós estamos fazendo o levantamento da área para poder ter a regularização, autorizações, inclusive autorizações ambientais. Não é só uma autorização do DR, mas autorizações do meio ambiente precisam ser feitas, senão não adianta, vai acontecer a mesma coisa. A parte da sua pergunta, em que se pretende fazer isso ainda nessa gestão, não estamos pensando em fazer algo dentro da gestão ou fora. O que está sendo elaborado aqui, agora no momento, é um planejamento para a cidade de Eldorado, independentemente de prefeito, de gestão, de partido. Nós estamos elaborando projetos e um planejamento devido e correto para a cidade. Se vai ser esse ano, se vai ser ano que vem, se vai ser daqui 5 anos, não importa. Nós estamos querendo dar o melhor direcionamento para a cidade. Dessa forma, através de um planejamento. Não estamos pensando dentro de uma gestão ou dentro de outra. Isso tem que ser pensado a cidade como prioridade. Então, se é uma obra que eventualmente podemos regularizar tudo certinho, a documentação, aprovar, conseguimos a verba, mas se vai ser o seu Eduardo que vai iniciar essa obra, se vai ser o seu Eduardo que vai concluir essa obra, não importa, mas é um trabalho para que a cidade de Eldorado receba algo que vá contribuir para o futuro dele. Não importa quem comece ou quem finalize, mas que seja feito da maneira correta. É simples assim. Professor Leles, o objetivo desse documentário é falar sobre a construção e a demolição do portal, que gerou polêmica no ano de 2014, e ouvimos várias histórias contadas na sociedade. Queremos saber de fato real e verdadeiro mais sobre o assunto. Qual foi a intenção da construção do portal? Então, na época eu era diretor de turismo da prefeitura, né, aqui de Eldorado. E a intenção de fazer aquele portal foi criar uma identidade. Toda cidade que se diz cidade turística, e nós somos uma instância turística desde 95, né, então tem que ter uma identidade, uma coisa que o turista de longe saiba que ele está falando daquele lugar. Então, como o nosso grande diferencial nessa região do Vale do Ribeira são as cavernas, né, e aqui começam, né, aqui, na verdade em Eldorado começa a região de cavernas, né, cavernas em Eldorado, Iporanga, Apiaí, Barra do Chapéu, Itaoca, mas aqui é o início do roteiro das cavernas. Então a nossa ideia foi marcar para o turista uma identidade da região, tipo, cheguei na região das cavernas, então aquele portal simbolizava isso, essa que era a ideia. Houve alguma irregularização neste projeto ou na construção do portal? Então, na verdade, o meu papel como diretor e técnico, né, é ter ideias. A princípio é essa. Eu era pago para bolar estratégias para melhorar o turismo na cidade. Então, descobrir novos roteiros turísticos, capacitar pessoas, criar essa identidade. Então, o que eu fiz foi apresentar uma ideia para o prefeito. E é uma ideia que já era um pouco antiga, não foi daquele momento. E como existia uma verba específica para a construção de portais em cidades turísticas. Essa verba era de R$137 mil, era um valor fixo que eles tinham para fazer portal. Então o que a gente fez? A gente pensou, eu sentei junto com a engenheira na época, né, da prefeitura. Falei da ideia para ela, ela chamou uma equipe de registro de amigos dela que eram arquitetos. E a gente criou, né, a ideia do portal, assim, né, como fazer em arco, imitando uma caverna, uma coisa bem rústica, bem simples e tal. E já fomos fazendo um orçamento adequando, pensando nessa verba de R$137 mil. E desenvolvemos toda a ideia. Então toda a ideia foi desenvolvida em cima do orçamento, na verdade. Como já existiam 4 colunas naquele local, de um antigo projeto que foi de um outro portal, né, que foi feito numa outra gestão de um outro prefeito,
e ele tinha sido removido e ficaram aquelas 4 colunas, a gente ainda tomou cuidado para usar aquelas colunas, né? Então a gente falou com o engenheiro responsável que fez aquelas colunas, e ele falou que ela tinha uma estrutura de concreto e ferro muito forte, que aguentaria qualquer coisa ali. Então a gente falou, vamos desenvolver o projeto em cima daquela estrutura que já tem. Assim você não precisa demolir uma coisa que já foi feita com verba pública, só faz uma adaptação e tenta utilizar o melhor possível essa verba. Então a gente construiu exatamente no local que tinha o portal antigo, para aproveitar aquela estrutura básica lá de sustentação, né? Então o resto foi só ornamentação. O portal que foi construído, ele era exatamente planejado? Então, na verdade, assim, esse é um ponto que é difícil da gente tocar, porque o poder público hoje, no Brasil inteiro, não é só aqui, ele funciona de uma maneira muito estranha, né? muito negativa para a população, eu creio. Então, assim, quando você tem a ideia, como eu já falei para você, a gente tem a ideia, desenvolve um projeto, e até você terminar o projeto e enviar para ser aprovado pelo órgão financiador, você participa da ideia. No caso, eu participei da ideia. Depois que o projeto foi aprovado e que sai a verba e a verba vem para a prefeitura para executar o projeto, aí você já não é mais consultado, entendeu? Então aí já não compete mais a mim. Aí o projeto fica na mão dos técnicos, dos engenheiros, da empreiteira que ganhou a licitação para fazer aquilo. Tudo isso a gente não acompanha, esse processo a gente não acompanha. Então, assim, pelo que eu sei da ideia original nossa, né, do projeto, ele não foi feito como a gente gostaria que fosse, né? Participei depois da execução, né, acompanhei a execução e sempre questionei isso junto ao prefeito, junto ao engenheiro responsável, ao dono da empreiteira responsável, na verdade, né, que não era bem aquilo que a gente tinha projetado. E as desculpas são sempre as mesmas, que aquele recurso que a gente fez, que a gente projetou, não era suficiente, então por isso que eles estavam simplificando o projeto. Mas o projeto original previa um estacionamento para o turista parar o seu carro com segurança, sinalização, né, do trânsito, para que ele pudesse tirar uma fotografia, por exemplo, de levar de recordação. Ele tinha a ideia de ter uma espécie de cachoeira numa das laterais. Essa água ia ser circulante, né, ia ter um painel solar com uma bomba que ia estar fazendo toda uma renovação dessa água, né, para não ter que estar funcionando. Então tudo isso não foi feito. Nem sequer a placa de inauguração foi colocada, né, no local. Então, assim, isso eu fico bastante chateado pela cidade ser uma cidade pobre, que não tem recursos, né? E quando a gente consegue um recurso público para executar uma obra, aí você vê essas coisas acontecendo no meio da execução, né? A execução sendo o projeto sendo simplificado, entre aspas, por favor, né? E o dinheiro sendo pago do mesmo jeito que a gente fez o projeto, 137 mil foram gastos, foi prestado contas, foi aceita a prestação de contas, e o projeto ficou metade do que era para ser feito. Então, isso realmente eu afirmo com todas as letras que foi isso que aconteceu. O que foi mais difícil para o senhor? Ver o portal ser destruído ou não ser avisado com antecedência de que ele iria ser destruído? Então, na verdade, assim, não encaro muito como sendo difícil. Eu acho que pior do que para mim foi para o executor, para o Jonas Correia, que foi o artista, né, plástico, que foi contratado pela empreiteira para fazer a parte artística. Então aquilo não era um simples portal, era uma obra de arte, foi feita por um artista plástico, né? E toda obra de arte, quando é feita, se ela precisar de algum reparo ou alguma coisa, a primeira pessoa consultada tem que ser o autor da obra. E ele não foi consultado em hipótese alguma. As justificativas, se tivesse uma justificativa, assim, uma coisa realmente óbvia, né, de que precisava ser demolido, não tem como se opor, óbvio, né? Mas não tinha todas as questões que foram levantadas em relação à segurança, por exemplo, que ele tinha uma rachadura na lateral, né? Então essa rachadura era justamente na lateral, numa parte do aterro, que não tinha nada a ver com a estrutura que sustentava o portal. Então aquilo ali, um remendo, qualquer coisinha que você pudesse fazer de massa, de concreto, já resolvia. Não tinha esse problema, esse risco. Nenhum especialista foi consultado ou foi chamado para avaliar a estrutura antes, né? Levantaram que tinha talvez um problema de legalidade quanto ao DR, que é o órgão estadual que cuida das rodovias, por ele ter sido instalado numa rodovia paulista. É engraçado porque tudo é estado. Então, assim, o projeto foi mandado para um órgão do estado de São Paulo. Eles aprovaram o projeto. A verba foi liberada. A obra foi construída, não foi de um dia para a noite. Foram meses de obra sendo construída, meses de trabalho construindo a obra. No dia da colocação do arco, né, em cima da escultura propriamente dita, houve uma denúncia, né, anônima para o DR, e eles apareceram lá. Foi numa sexta-feira de madrugada, assim, 1h30 da manhã. E quando o pessoal do DR chegou, eles acharam lindo o portal e ainda ajudaram, né? Esse pessoal ajudou a gente a colocar os cones, a isolar a pista e tal.
para que pudesse ser terminado o trabalho. Aí depois disso foi inaugurado, depois disso passaram alguns anos, a cidade realmente começou a ficar conhecida, né, incorporar a identidade, e aí veio a ordem de demolição. Então é estranho que seja por esse motivo também. Se o DR não fosse permitir a construção do portal, ele devia ter impedido antes de construir, né? Não deixar toda uma obra ser feita, todo um dinheiro público ser gasto, uma obra dessa, e depois demolir. Inclusive com aquela estrutura antiga que a gente aproveitou, tudo foi demolido, né? E se você puder ter acesso ao vídeo, né? Eu sei que existe esse vídeo no YouTube da demolição, você vai ver que a máquina, né, o trator que derruba o portal, ele agarra, né, com aquele braço lá da escavadeira o portal e ele puxa muito, faz muita força para poder derrubar aquilo, ou seja, aquilo nunca ia cair sozinho, né? Não tem justificativa. Mas eu sinto e ao mesmo tempo, eu sinto mais realmente pelo autor da obra. Eu acho que para ele deve ter sido muito triste. Para mim eu fico triste porque a cidade realmente não entendeu e eu tenho certeza absoluta que a demolição não ocorreu por questões técnicas, ela ocorreu por questões políticas, né? Então, aqui nessas cidades pequenas em geral, mas aqui em Eldorado particularmente, é muito forte isso, né? Quando um prefeito vem e constrói ou faz alguma obra, alguma coisa que chame a atenção, o outro prefeito tem a vontade de apagar aquela marca que ficou, né, de alguma forma, e fazer a sua marca, né? Então, cada um quer aparecer mais que o outro. E quem perde com isso, na verdade, é a cidade, porque ela não progride, ela não avança, né? Você faz uma coisa, destrói, faz uma coisa, destrói, né? Então, é complicado, mas fazer o quê? É assim que as pessoas levam, né? E a gente não aprende a votar, então, fazer o quê? Eu fazia parte de uma equipe na época e apostei numa ideia que eu achei que era certa na época, né? Então, não me arrependo de ter feito o projeto e tal, de ter participado disso. Agora, obviamente, eu não compactuo com o resto da história, nem com a execução do projeto. Eu nunca concordei com a execução, né, dele ter sido feito de uma forma que não era a que a gente tinha projetado, né? Isso foi motivo de desavença minha com o prefeito na época e a gente realmente rompeu relações depois disso e de mais algumas outras coisas que não condizia com a minha maneira de pensar, com a minha ética. E depois, quando foi demolido, que já estava com outro prefeito, a prefeitura, né, estava sendo comandada por outro prefeito, ele nada fez para impedir ou sequer consultar as pessoas, né, ou comunicar às pessoas que isso fosse feito. Então, eu achei que ele consentiu de uma forma muito leviana, uma forma muito pacífica, não vou falar inocente, não foi inocente, uma forma assim, ele não teve reação, né? Ele deixou a coisa rolar e falou assim, nossa, que bom, né? Nos livramos de mais uma obra do outro prefeito e deixou a coisa rolar. Eu agradeço em nome dos alunos da minha classe, do terceiro C, da professora Letícia e da escola, Dr. Jaime Almeida Paiva, pela participação na entrevista. Bacana, O nosso muito documentário legal. ficou enriquecido pelos esclarecimentos. Muito obrigada. Obrigado a você. Os alunos Eu sou Jonas Correia, escultor, moro em Quatro Barras. Fui convidado há 4 anos para executar um projeto de um portal. Esse portal que foi me apresentado, ele representava aqui uma das belezas, né, da região, que são as cavernas, o circuito das cavernas que se inicia em Eldorado. Então, chegando aqui, eu fui conhecer a Caverna do Diabo, percorremos ali o trajeto lateral ao rio Ribeira, né? E lá conheci as maravilhas daquela caverna, né? E lá dentro observamos, sentimos as emoções, né? De você estar dentro de um local ameaçador, em que você ao mesmo tempo sente segurança. E aí transferimos tudo isso para um projeto, da frieza do papel passou a criar formas tridimensionais e para isso viemos aqui, executar esse projeto. Nesse segundo momento, quando já foi a parte para iniciar o processo de construção, nós iniciamos esse processo aqui na área industrial. É um barracão que tem logo aqui na entrada de Eldorado. E ali nós montamos um QG ali. Ali nós começamos a construir para construir o arco superior. Esse arco é um arco projetado em fibra de vidro por ser leve, resistente a intempéries, chuva, frio, o que viesse, a fibra de vidro é um material resistente. Ele foi feito justamente para que tivesse uma leveza e também uma aparência pesada, uma aparência de pedra.
Quando você entra numa caverna, a primeira sensação que você tem é de medo, insegurança, quando você olha os estalactites ameaçadores, e tudo isso precisava ser representado nesse portal. Inclusive a emoção que você tem em admirar aquelas formações da natureza. Então tudo isso que a natureza levou tanto tempo para ser construído, nós construímos em 6 meses ali dentro, para quase ininterrupta. E esse material, ele passa uma aparência sólida, mas na verdade ele é extremamente leve, fino, resistente e precisou uma máquina muito agressiva para causar esse estrago nele. Mas desse material é construído aviões, caminhões, barcos, caiaques. Então nós sabemos que é um material extremamente resistente e leve principalmente. Mas tudo isso nós usamos todo o conhecimento que nós adquirimos ali nas cavernas para transmitir nessa obra que ia ficar aqui na entrada da cidade. A construção do portal, ela foi seguindo normas técnicas, foi seguindo um padrão, foi seguindo um projeto pré-elaborado. Esse projeto já tinha sido avaliado, essas colunas que aqui se encontram. Essas colunas são extremamente resistentes e foi tudo avaliado para que esse portal fosse construído em cima e ele não haveria ele suportaria tanta força lateral, qualquer pressão externa, lateral, já são colunas resistentes, já avaliadas, muito resistentes. Então esse portal foi projetado para ficar ali em cima e com resistência, força, autossustentável, a parte de metal. A estrutura de metal somada à estrutura de fibra, ela se sustentaria. Nesse caso, a estrutura lateral feita em pedras era independente dessa estrutura central. Tudo isso foi avaliado previamente e executado, testado, ou seja, o material de fibra somado à estrutura metálica, mais essas colunas, era praticamente inabalável. Além de que esse arco superior, sendo em fibra, ele suportava vibrações, porque dilatações, calor, tudo isso foi colocado nesse portal. Foi avaliado toda a questão de segurança, toda a questão estética e toda a questão histórica do local. Foi avaliado todo o contexto da região, que concentrado nesse portal. Então, por ser a entrada da cidade, ele oferecia e já tinha sido avaliado, era totalmente seguro. Essa estrutura toda que está aqui, ela foi utilizada já desde o projeto inicial, desde o croquis, como suporte para o arco de fibra. Tudo essa estrutura que está aqui foi superdimensionada, ela foi projetada, o projeto foi acoplado a esse para suportar toda forma de vibração, toda forma de impacto, ou seja, o arco superior estava travado nessa parte que nada poderia abalar, impacto, tudo, que era a parte principal. E pelo fato também desse material ser leve, ele era flexível, então ele não tinha como ele sofrer qualquer tipo de pressão ou abalo que ele viesse a cair. Ou seja, ele não oferecia perigo nenhum, era uma estrutura 100% confiável, ele só poderia vir abaixo mesmo com uma pressão muito grande de uma máquina com poder destrutivo como foi feito. Quanto à demolição do portal, eu fui pego de surpresa. Quando eu recebi as primeiras notícias que eu vi pela internet, o que mais me impressionou e me entristeceu é que em momento nenhum eu fui notificado. Como autor da obra, eu lendo ali, vendo os comentários de que esse portal estava oferecendo perigo, estava prestes a cair, eu não só não tinha sido notificado, como eu estive aqui no portal, subindo nele, há menos de 4 meses atrás. Eu estive em Eldorado com a minha esposa, há 6 meses eu estive com meu irmão e há menos de 8 meses eu estive com a minha filha também. Sempre aqui subindo, olhando, eu sempre fazia essa avaliação como eu faço em outras obras minhas. Não havia nenhum sinal de perigo. E como foi alegado, problemas que a obra pudesse apresentar, qualquer problema poderia ser resolvido, porque obra de arte não se destrói, obra de arte se restaura. Quanto à rachadura alegada, nós tínhamos uma rachadura na parte lateral do portal.
Essa rachadura, ela fazia parte mais estética do portal. A parte estrutural estava completamente segura nessa coluna principal. Ou seja, hora nenhuma o portal oferecia perigo de queda. O que precisaria ser feito era simplesmente uma restauração da rachadura e um reforço lateral. Esse reforço também nem sequer o arquiteto foi consultado, o arquiteto responsável pela obra. Ou seja, a solução era simples, era rápida e não causaria ônus aos cofres, porque era muito simples a restauração. Ou seja, novamente causa admiração esse argumento que cairia por terra muito mais rápido do que o portal caiu. Eu faço esculturas desde os 6 anos de idade. Sempre comecei ali brincando com argila e fui levando esse trabalho à frente, nunca abandonei. E nesse tempo todo é impressionante assim, ver como uma obra que representava tão fortemente uma cidade, que tinha tudo a ver com isso, abriu mão de um trabalho que caracterizasse tão forte isso. Ali foi colocado todo o emocional que você sente dentro de uma caverna, o emocional de uma vida inteira ali, e você vê que aquilo vira ruína assim tão rápido. Eu, em 44 anos de atividade, fiquei estarrecido de ver uma situação dessa. Uma situação comparada com o que os talibãs fizeram com aquelas esculturas gigantescas de Buda, aonde foram explodidas. A humanidade ficou apenas olhando para aquilo estarrecida, independente da religião, do costume. Foi apavorante. Assim como também as torres gêmeas, né, vieram ao chão por uma questão assim também tão agressiva. E nós vimos que aqui também foi uma execução sumária, uma obra de arte sem nenhuma pré-avaliação, nem nada, veio ao chão. Não sabemos o objetivo principal que causou isso, mas o principal que ficou é uma angústia muito grande de sentir impotente diante de uma situação onde decisões unilaterais foram tomadas, onde obra de arte for avaliada por gostos pessoais. Obra de arte não se avalia por estética. Uma obra de arte ela tá acima da função de gosto pessoal. Ela tem a obrigação e o dever de representar uma expressão cultural. E nesse caso, o que uma caverna representou de melhor na região, ela acabou criando problemas, porque a partir do momento que ela foi tão bem representada, como algo que causa até certo ponto medo, apreensão, mas no segundo momento causa encantamento, ela foi demolida antes que ela causasse um encantamento maior. Desde que nós estivemos aqui, percebia-se isso, que essa caverna estava representando muito bem esse local. E hoje ela representa na questão de vazio que ficou, na questão da escuridão que tem dentro de uma caverna, porque está tudo muito obscuro, ninguém tem uma resposta, oficialmente ninguém se pronuncia. O que nós tínhamos aqui, que era um portal representando as cavernas, hoje sobraram fragmentos, cacos, que estão no chão. Eu queria dizer, né, ao todo cidadão, eu respeitei aqui o cidadão de Eldorado, eu respeitei dando o meu melhor nesse trabalho. Esse trabalho foi pago com dinheiro público e hoje eu sinto a perda desse trabalho que hoje está no chão, foi totalmente destruído e se acabou aqui. Era uma obra única que não existe mais, agora deixou de existir e o que fica é um grande vazio. Então, ao cidadão de Eldorado, fica a minha tristeza, fica a minha solidariedade para quem sentiu essa grande perda, essa grande angústia que fica em saber que a falta de respeito tanto ao patrimônio público, como ao patrimônio cultural, ao patrimônio histórico, ao patrimônio natural, tudo isso que a gente vem sofrendo ultimamente. Essa é a mensagem. Muito obrigado. Enviamos um e-mail ao DR de Pariquera-Açu para melhores esclarecimentos, mas não houve respostas. Saímos às ruas para saber a opinião das pessoas e de 11, apenas um aceitou dar a entrevista. Percebi que a população de Eldorado critica muito a administração pública, mas na hora de expor a sua opinião, preferem se calar e não cumprem o papel de cidadão.
Na opinião do senhor, o que o portal significava para o município? O portal ele tinha vários significados. Um dos principais significados é lembrar os pontos turísticos, principalmente a caverna, que é uma das riquezas que o município tem. São riquezas que atraem diversos turistas, não somente nacionais, mas de outros países também. E é importante que a caverna vem diversos turistas de diversos lugares para fazer visita. E isso aí era algo que é importante para o município. Porque, na verdade, ele foi destruído, não tem nada contra a destruição, mas também sou favorável que ele ficasse lá, porque não tinha nada demais para a cidade e para a população, que é algo que, ao chegar, já enriquecia a visão de todos aqueles que entram na cidade, já enriqueciam a visão e a mente da entrada, vendo ali o desenho ali da entrada da caverna, ali a pessoa já lembrava pontos turísticos e a caverna e outros pontos que o nosso município ele oferece, que são pontos muito importantes para a visita e para o turismo, para o desenvolvimento da própria cidade. Então, no caso, o senhor foi a favor ou foi contra a demolição? Ou permaneceu neutro? Eu fui contra, porque a destruição, eu sou favorável a construir. Agora, destruir, né? A gente deve ser favorável só àquilo que está construindo. Agora, aquilo que, por exemplo, ali foi construído com dinheiro público, é o dinheiro nosso, é o dinheiro do imposto do povo. E aí, esse próprio dinheiro que é construído ali, a obra não vai para o ralo, quer dizer, são o nosso dinheiro que está indo para o esgoto, está sendo destruído. Então, tem que entender que o dinheiro da gente ele deve ser bem aplicado. De uma vez que foi feito, a gente tem que lutar para a aprovação da continuidade, não para a demolição.